nós, estamos chegando com mais um Zona Esportiva nesta quinta-feira. O programa tem apoio cultural de Walter Beltrame, esse é o nome, Materiais de Construção. Planeta Bola, onde você pratica seu esporte com a segurança e a qualidade que você procura. Ali perto do fórum, procure o Matheus ali e você tem toda a comodidade para levar sua família, para fazer o seu lanche, praticar seu esporte e marque seus horários. E com certeza, levando seus amigos, você terá um belo local aprazível e de prática de esportes. Também está conosco FDI Consultoria Empresarial, prepara você e sua empresa para atingir objetivos concretos. Entre em contato, saiba como potencializar seus resultados na Venâncio 899 e o telefone 3028-0948. Matheus Beltrame, de novo com a gente aqui, tudo bem? Se recuperando, né, Matheus? Já tá mais... Aos poucos, né? A gente tem que respeitar, digamos assim, o tratamento que precisa ser realizado e aos poucos as coisas vão entrando nos eixos, digamos assim, e a voz naturalmente vai melhorando e vai voltando ao seu habitat natural. E a voz tem muito a ver também com a situação, a estabilidade emocional da pessoa. E eu sei que está passando por uns momentos difíceis aí, nas complicações do na esporte verdade, que acontece, né, a questão emocional, eu acho que ela até já está sendo superada, né? A grande questão que envolve um tratamento de uma retirada de uma tireoide é que, na verdade, você mexe diretamente na garganta, né? Então, claro. E, na verdade, eu estive consultando o Dr. João Batista, que é o meu responsável pela parte da endocrinologia, digamos assim, e a gente aguarda o resultado de alguns exames do TSH para que um novo tratamento venha a ser feito. Claro, e a partir dali... Fora a parte cirúrgica já foi realizada para que a gente possa combater 100% dos problemas vocais que ainda eles acontecem, claro, justamente porque durante a cirurgia ele não é retirada 100%. Tá? A tireoide justamente para não afetar uma mudança radical da voz, né? As cordas vocais, né? E aí depois com o tratamento naturalmente vem a normal. Com certeza, as coisas estão indo bem e graças a Deus tudo volta ao seu normal em breve. Tem acompanhado pelo Face o pessoal participando aí da escolha dos craques, né? Como é que está o andamento da coisa? Eu tenho visto bastante gente acessando ali e participando, né, Matheus? Na verdade foi uma ideia que nós tivemos a partir também do craque da galera que funcionou. A gente ainda não determinou um prazo de encerramento das votações, porque nem todas as posições e nem todos os personagens apareceram ainda para serem votados. Eu tenho já a experiência de participar, por exemplo, do júri técnico da votação do Sport Sul, por exemplo, e a gente adotou um critério bem semelhante. Como muitas das pessoas que ali estão votando não acompanharam diretamente a competição, essas pessoas fazem parte de um júri popular. A gente tem o craque da galera, o melhor goleiro da competição, melhor fixo, melhor lateral direito, melhor lateral esquerdo, melhor meia direita, melhor meia esquerda, cujos nomes serão declinados ainda hoje, os concorrentes, melhor fixo, melhor treinador e melhor dirigente. São essas as premiações. A gente vai somar o voto do júri popular para cada uma das posições de forma individualizada, com os votos para cada uma das posições do júri técnico, sendo que o júri técnico tem peso dobrado, porque acompanhou toda a competição. Então, um resultado do júri popular ele pode ser completamente modificado se houver, como a gente sabe que existe, decisão quase unânime de um júri técnico. Sim, o peso do júri técnico. Para uma determinada posição, já que o peso é dobrado. Por que o peso é dobrado? Porque eu já justifiquei aqui. São pessoas que acompanham a competição, que praticamente estiveram durante toda a competição presentes no evento e tem um peso maior nesta votação para que a gente possa ter uma votação mais adequada e mais coerente com o que realmente aconteceu até o momento da competição. Então as pessoas podem acessar a página do Facebook Matheus Chiesa Beltrame, Matheus com TH, Chiesa CHIESA, Beltrame, e também a página Liga Santamarense Futebol 7, LSF7 no Facebook,
para votarem. A gente criou os emojis para que possam ser votados, inclusive no último. Houve uma pequena confusão na meia direita, que são emojis muito parecidos. Agora eu até modifiquei o emoji do Júlio Araújo para que as pessoas pudessem votar com um emoji. Correto. Um emoji bem diferente do outro. E vale o voto nominal também. Você denomina o nome do atleta conforme o nome dele está no Facebook. Se não tem Face, pode ser o nome que está declinado ali na arte da votação, para que você possa fazer a escolha de qual jogador você entende que é melhor naquela posição. O resultado realmente tem sido bastante positivo. A gente tem em algumas das votações até 6 ou 7 compartilhamentos. Claro que há pessoas que votam mais de uma vez, vale apenas um voto. Eu nem expliquei isso na hora da votação, mas é óbvio que a gente não consideraria mais que um voto. Mas, enfim, o que vale mesmo é a participação das pessoas e o interesse que elas têm demonstrado em colaborar, em contribuir com a terceira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7. Por isso que eu entendo que é uma votação válida que poderia se estender a outras competições, como já tratamos aqui na própria FUVESMA, porque eu acho que é uma maneira de movimentar o espaço que nesse momento ficaria, de certa forma, principalmente a página da Liga Santamanense de Futebol 7, paralisada, mas eu estendi a minha página, porque eu entendo que nós amplificaríamos a participação popular, digamos assim, das pessoas que estão de alguma forma contribuindo e mostrando interesse com a competição. Aí você falou aí na FUVESMA, e fica aí realmente uma bela ideia, porque seria uma maneira até de o pessoal participar e teres até uma ideia das pessoas que estão realmente no dia a dia acompanhando, né, as informações, acompanhando o esporte. Sim. Eu tenho uma ideia, Tesses, que nós sempre deveremos trabalhar uma liga, uma associação, uma federação, uma confederação, de uma forma que as pessoas possam ter uma interação maior com a associação, com a confederação, com a federação, com a liga. Ou seja, acho que muito mais, e aí é uma constatação que eu faço, muito mais do que temos uma página de Facebook e de Instagram, um site, onde as pessoas acompanham as informações. Eu acredito que a interação diretamente com a própria entidade, como a FUVESMA vinha fazendo até com alguns programas, que até não evoluíram em termos de debate por uma questão de patrocínios e recursos, mas eu acredito que em um breve tempo isso possa voltar a acontecer, porque aquele, por exemplo, era um canal de interação. Como ainda a Liga Santamanense de Futebol 7 e o próprio Planeta Bola não tem ainda necessidade de termos um site, futuramente a Liga deve ter, a gente tem as páginas de interação. Essas enquetes, até elas não foram compartilhadas na página do Planeta, por uma questão muito simples e eu gostaria até de explicar. Eu já tive compartilhando no grupo de marcação de jogos do Planeta alguns temas referentes à competição. E recebi algumas críticas por isso, porque algumas pessoas que marcam horários no Planeta não estão necessariamente interessadas com a competição. Então, para que não haja uma mistura, e até por eu não ser um administrador da página do Planeta, e para a gente não misturar as coisas, a gente tem a página da Liga, que é específica para isso. E aí eu dispus da minha página pessoal, que já que eu não faço publicações diárias e frequentes sobre assuntos relacionados à minha vida pessoal, do dia a dia, não sou uma pessoa que indiretamente me expondo, até porque acho que não há essa necessidade. Então a gente criou esse espaço para criar uma interação maior com a comunidade, que faz crescer e faz se tornar cada vez mais pujante o futebol 7 em Santa Maria. Daria para a gente dar uma relembrada aí naqueles atletas que estão sendo indicados, para o pessoal procurar no teu Face ou no Face da Liga? Sem dúvida, com o maior prazer. A gente começa então com os goleiros. Rafael Silva, goleiro do The Blacks Futebol Clube, e Romário Dutra, goleiro do Azar Futebol Clube. Alas direita, nós temos o Jefferson Pereira, do The Blacks Futebol Clube, e o Tobias Machado. E até me surpreendi, porque eu não sabia
que ele era um ala no futebol 7 com tamanha qualidade que ele demonstrou durante a competição, tendo sido escolhido em determinada rodada o melhor jogador da partida, e ele representando o Tamoio Futebol Clube também está concorrendo nesta posição. Na ala esquerda estão concorrendo os seguintes personagens: Peterson Silva, conhecido como Coca, da equipe do Resenha Futebol Clube, e o Éder Cruz, da equipe do Tamoio Futebol Clube. Na posição de fixo, concorrem os seguintes atletas: Everson Matos, o popular Deca, atleta do The Blacks Futebol Clube, e Donizete Fagundes, atleta do Azar Futebol Clube. Na posição de meias, nós temos na meia direita, concorrendo ao prêmio de melhor meia direita, 2 atletas: Daniel dos Santos Rodrigues, o Dani, goleador da competição com 10 gols, representando o Vídea Real Clube de Futebol, e o Júlio Araújo, que acabou de acertar sua transferência para o São Borja. A gente não sabe se terá condições de terminar a competição, é possível até que não. Ele é atleta do Azar Futebol Clube na competição. Na posição de meia esquerda, os 2 concorrentes que o público conhecerá hoje na página são os seguintes. Nós temos na meia esquerda Adriano Palmeira Machado, conhecido cearense ao Ceará, veterano do Ceará, de tão bons serviços prestados ao nosso esporte, seja como jogador de qualidade que é, mas seja como ser humano. Não canso de dizer isso a ele, é um atleta do Tamoio Futebol Clube. E nós temos concorrendo com ele um dos melhores jogadores da competição até o momento, eleito o craque da galera, Thiago Risati, representando o Azar Futebol Clube. E na posição de pivô, nós temos 2 personagens concorrendo ao prêmio. Nós temos o Diego Rodrigues, do Vídea Real Clube de Futebol, com 5 gols marcados na competição, e nós temos o César Enloff, atleta da equipe do The Blacks Futebol Clube. Essa é uma posição, por inúmeras equipes não terem pivô, uma posição onde menos personagens apareceriam naturalmente como candidatos a concorrerem. Por que apenas 2 por posição? Porque já que estamos montando apenas uma seleção para a competição, até porque se fosse o caso de fazer um jogo beneficente, a gente depois selecionaria uma outra turma, a gente tem uma equipe titular e uma equipe reserva. São 18 jogadores que podem ser inscritos. Como você colocando 3 por posição não dariam 18, a gente selecionou 2 por posição, porque aí você teria um time titular com 7 jogadores, um goleiro e mais 6 de linha, e mais um goleiro e 6 jogadores reservas. Ainda concorrem ao prêmio os 2 melhores técnicos, que são eles: Daniel Dalla Porta, representando o The Blacks Futebol Clube, e Leandro Enes, representando o Tamoio Futebol Clube. Ainda teremos a concorrência dos melhores dirigentes, que os nomes ainda estão sendo definidos, mas acredito que um deles será o Jerônimo, representando a equipe do The Blacks, e os melhores árbitros, que possivelmente serão Luiz Carlos Lemos, representando a CASME, e Luiz Carlos Mesquita, também representando a CASME. Apenas a questão dos dirigentes e dos árbitros, que eu ainda não tenho uma confirmação exata. Mas até o técnico, os nomes já estão basicamente definidos, eles foram repassados pelo júri técnico, e aí, a partir dos nomes evidenciados pelo júri técnico, a gente colocou na relação. Não significa que alguém que não esteja concorrendo ao craque da galera não possa ganhar o prêmio na sua posição. É que o júri técnico entendeu que aqueles atletas que foram selecionados para craque da galera são atletas de maior apelo popular, digamos assim, e por isso participam da eleição do craque da galera também. Legal. A gente vai fazer um intervalo, Matheus, e voltamos para falar um pouco mais ainda sobre essa competição que está aí para definição do seu campeão. Mas a gente vai e volta logo logo. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz.
A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A gente está retornando com o nosso Hora Esportiva nesta quinta-feira, lembrando que o nosso apoio cultural é de Walter Beltrame, esse é o nome Materiais de Construção, Planeta Bola, onde você pratica seu esporte com qualidade e segurança, e FDI Consultoria Empresarial, prepara você e sua empresa para atingir objetivos concretos, ali na Venâncio 899, telefone 3028-0948. Matheus, a gente falava aí sobre o craque da galera, né, que então vai ser definido dessa maneira. A arbitragem também, vocês já indicaram os dois árbitros. E a competição em si, no teu entendimento, foi dentro daquele parâmetro que tu imaginarias que tecnicamente aconteceria, Matheus? Eu acredito que sim. Apenas um fato ruim que eu gostaria de explicitar aqui, que é a paralisação da competição, porque a gente tem algumas novidades para passar para os nossos telespectadores, e não está dentro daquilo que a gente esperava. Quando a competição nasceu, digamos assim, houve uma orientação por parte do meu sócio proprietário Guilherme Rui, do Planeta Bola, que cede o espaço, que para que a competição pudesse ser realizada de uma maneira mais transparente e mais fidedigna, digamos assim, ao seu objetivo enquanto competição de futebol 7 de Santa Maria, com credibilidade, haveria necessidade da formação de uma junta. Eu conversei com o presidente da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul, chamado Pedro Calvete, e questionei a ele se havia necessidade dos casos em que, no nosso entender, caberiam a serem julgados, deveriam ou não ser encaminhados a Porto Alegre. Ele me respondeu numa conversa por Skype, numa quarta-feira à tarde, quando definimos a parceria, de que deveria haver uma instância jurídica em Santa Maria para que os casos fossem resolvidos e, caso muito necessário, eles poderiam se posicionar lá em Porto Alegre. Correto? Na medida em que ele me passou essa incumbência, como parceiro oficial da competição, e dentro daquilo que o Guilherme Rui tinha proposto, eu comuniquei ao senhor Heroni Panis que eu, por ter amigos na área jurídica, formaria uma junta que viesse a contribuir com a competição. Convidei duas pessoas que até prefiro não envolvê-las nominalmente neste caso, pelo respeito que eu tenho pelos seus trabalhos enquanto pessoas da área jurídica, enquanto advogados profissionais de muita competência que são, e essas pessoas
toparam essa empreitada de contribuir com a competição quando muito necessário. Porque ninguém espera que um caso vá a julgamento. Isso é o que a gente menos gostaria que acontecesse, claro, para quem organiza uma competição. Não organiza pensando nisso. Como havia sido formada uma diretoria para a Liga Santamarense de Futebol 7 e que ela rapidamente foi desfeita, porque algumas pessoas entenderam que deveria a Liga organizar esta competição, sendo que a competição já estava com seu processo de inscrição em andamento. Com a coordenação do senhor Panis Júnior, o meu entendimento de quem estava formando a Liga é de que esta competição não poderia mudar de mãos, para que a gente não tivesse algum prejuízo, já que a parte da arbitragem já estava em negociações bem avançadas, digamos assim. E havia um entendimento, tanto da minha parte quanto do senhor Panis, de que, havendo uma gestão compartilhada no primeiro momento, entre Liga e organização e coordenação da Copa Santa Maria, nós poderíamos ter algum prejuízo, até porque esses membros que formariam a diretoria, ou parte deles, gostariam de diretamente negociar a parte da arbitragem. E a gente sabe, tem esses reconhecedores, e dependendo da pessoa que assume a responsabilidade, uma determinada associação de arbitragem não aceita nem fazer o negócio. E a gente sabe muito bem o porquê. Porque confiam em determinadas pessoas e entendem que uma negociação direta com essas pessoas, pelo vínculo de relação que já possuem há uma longa data, viria a fazer com que a parceria se tornasse melhor, digamos assim. Porém, o pessoal da SAF entendeu, através do seu presidente Luiz Euclides Castiglione, que não deveria contribuir com a competição pelos valores que poderiam ser pagos. Porém, o árbitro Luiz Carlos Lemos atendeu a um chamado do senhor Panis e, com o aval da CASME, formou um grupo de trabalho. Porque mesmo que não tenha diretamente a direção da CASME, Luiz Cláudio e Alexandre Lobo, coordenado os trabalhos, eles pelo menos permitiram que o senhor Lemos formasse um grupo de trabalho com profissionais da CASME para trabalharem na competição e para auxiliarem a terceira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7 com o trabalho de árbitros e mesários. Foi feito um acordo e assim a competição prosseguiu, e como o envolvimento com a competição foi tamanha, e ainda é, houve, por uma decisão pessoal minha, de não levar adiante um registro oficial via cartório e CNPJ da Liga Santamarense de Futebol 7, para que após a competição pudesse ser rediscutida a formação da diretoria, para que aí sim a gente possa dar andamento a esse processo, para que esse processo não afetasse a realização da terceira edição da Copa Santa Maria, e tu deves concordar que acho que o caminho foi correto. Partindo deste princípio, eu entendi que não havia necessidade, até pelo fato da Liga e da Copa não ter um registro do CNPJ, a Copa não poderia, mas a Liga sim. Eu entendia que, no convidar este grupo de pessoas para auxiliarem na parte jurídica da competição, não haveria necessidade de registrar essa junta via formal, porque os próprios advogados têm o seu número de OAB e tal, e poderiam contribuir voluntariamente com a competição, porque assim desejaram. Porém, para minha surpresa, quando houve essa paralisação da Copa com protesto do seu Doblex, algumas pessoas ligadas às duas equipes, não como dirigentes e como atletas, mas sim como amigos de personagens, ficaram sabendo dos profissionais dessa junta e
começaram a fazer uma espécie de pressão a esses membros para que tomassem partido de A ou B. Esses membros, pela amizade com essas pessoas, entenderam que não deveriam mais contribuir com a competição, certo? E fizeram um pedido verbal, e não precisou de ser escrito, porque eu de pronto aceitei, já que é um trabalho voluntário, assim como é o trabalho voluntário da Junta da FUVESMA, deste afastamento. E eu não teria por que fazer um registro formal para dar um pouco ter que emitir um processo que nem é do meu feitio e nem seria o objetivo esse. Neste período, o senhor Miguel Ouro, presidente da Junta Disciplinar, ou Junta de Justiça Desportiva da FUVESMA, que acredito que seja o nome mais correto, topou esta empreitada de contribuir com a competição. E na quinta-feira, nós acertamos todos os pontos nos is, com a presença inclusive do Panizzi e do senhor Hernani, o Naninho, que é o seu auxiliar também para os trabalhos da Copa Santa Maria de Futebol 7. E na Liga Santa Maria de Futebol de Futsal, do qual são as partes da diretoria, a Liga de Futsal Santa Maria, perdão, e o Miguel Uro colocou a Junta à disposição, fazendo inclusive um ofício, em que eu publiquei na página da Liga Santa Maria de Futebol 7, na segunda-feira, convocando as partes interessadas para o julgamento na terça-feira. Na terça-feira ocorreu, em primeira instância, em segunda instância, segundo julgamento, pela ordem dos trabalhos, o julgamento da FUVESMA categoria 65, em primeira instância, primeiro julgamento, o julgamento da categoria 45 anos, e por volta de quase 9h30 da noite, abriu-se os trabalhos do julgamento. O senhor Miguel Uro, considerado impedido de participar, afirmou isso, por ser irmão do Ayrton, Uro, atleta do Azar Futebol Clube, repassou os trabalhos ao seu vice-presidente, que me foge o nome, mas inclusive não é ligado ao meio do futebol, mas que tem doutorado inclusive na Espanha, na área jurídica. É professor universitário, mais de 20 anos, enfim, é uma pessoa que é conceituada no ramo. Esse advogado colocou aos membros da mesa se caberia ou não a eles e se haveria condições ou não dos demais membros da mesa em julgar o caso que não pertencia à Junta Disciplinar da FUVESMA, para minha surpresa, certo? Incluindo Maíra, Rafael Klein e o Dr. Júlio Fora, o vice-presidente da Junta. Por decisão unânime dessas pessoas, eles entenderam que não deveriam julgar o caso. O Miguel Uro, a quem eu até agradeço, tentou contornar a situação, dizendo o seguinte, que se os dois representantes das equipes maiores, os seus presidentes, Vitor Piaz pelo Azar Futebol Clube e Jerônimo pelo The Blacks, concordassem, poderia ser feito um julgamento. E aí o vice-presidente alegou que não poderia, inclusive porque não haveria nenhum papel escrito, assinado e etc. e tal, de vínculo da competição com a Junta. O Miguel Uro entendeu que não haveria problema para isso, mas o outro advogado entendeu que sim, e ele que coordenava os trabalhos, e por isso não houve o julgamento. Ou seja, aquelas pessoas ficaram esperando lá desde as 7h da noite para ter o resultado que tiveram. O senhor não imagina, Tess, a minha profunda mágoa e decepção com o que aconteceu e a forma com que eu saí dali, daquele local, o plenarinho da Câmara de Vereadores. Eu achei que não conseguiria dormir pelo que aconteceu. E não estou aqui necessariamente responsabilizando o Miguel. Mas o meu entendimento é que isso deveria ter sido comunicado com antecedência para que a gente evitasse tal episódio. A questão dos membros da Junta terem colocado a questão do regulamento, ela foi encaminhada, eu encaminhei toda a documentação necessária ao Miguel, que obviamente teria condições de repassar aos demais membros e ele em nenhum momento fez objeção a isso. Para a gente poder dar celeridade ao processo e para que eu possa também fluir no que eu estou explicando, eu imediatamente procurei uma pessoa, que a gente tem amizade em comum,
que faz parte de uma outra junta existente em Santa Maria, e essa pessoa se colocou prontamente à disposição de colaborar com a sua junta. E até me questionou por que a junta da FUVESA que tentou colaborar não levou esse caso até o seu final. Isso agora não vem ao caso, mas o que eu estou providenciando? Toda a documentação necessária para que essa pessoa receba, para que ela possa passar aos seus demais pares de junta, para que eles possam analisar o caso, cada um deles, e para que na próxima terça-feira, provavelmente às 7h30 da noite, o local que deve ser escolhido ainda está em definição, mas possivelmente CDM, para que a gente possa ter um parecer oficial sobre este caso, já que há um entendimento da coordenação de que ela deve se eximir deste processo, a não ser que a nova junta que fará parte deste caso e que poderá contribuir com as demais edições da competição, possa dar um aval de que a coordenação decidir. Então, assim é que está o processo, e como a gente pretende fazer a final do dia 25, dado ao Dia dos Pais, agora dia 11 ao dia 18, um evento que está alocado para planeta no domingo, a gente entende que tem um prazo legal e tempo hábil para resolver esse processo da melhor maneira possível. E se Deus quiser vai dar tudo certo, Matheus. Isso aí são situações que se superam. Tem a junta também, que eu ia te citar, a junta do SESI, que é o Ari Vilmar Barroso também, que talvez pudesse utilizar. É bom falar sobre este caso, porque o Ari foi a pessoa que eu procurei. Agora eu posso falar. Então, o Leandro só me colocou que o SESI não poderia participar diretamente, mas as pessoas que participam vão estar colaborando conosco. Legal, isso aí. É uma junta experiente, independente, e eu acho que vai resolver muito bem a tua situação. Matheus, vai dar tudo certo, fica tranquilo, viu? E a gente está torcendo para que as coisas aconteçam bem, mas tu está agindo correto, seguindo todas as linhas, todos os trâmites normais, sem afobação, com calma. Esses percalços aí acontecem, né? Mas é a primeira competição em nome da federação, né? E da Liga. Então isso aí, olha, até que tu conseguiu trazer muito bem essa competição até agora, até porque e vai terminar bem. Até para fechar, o presidente da federação disse que a gente era suficientemente maduros para resolver o problema, não se escondendo atrás da federação. Então a federação entende que esse caso ela não deve julgar. Isso aí, beleza. Vai dar tudo certo e dia 25 a grande final, com certeza. A gente está indo embora, um grande abraço, convite para estarem conosco amanhã novamente com o nosso Zona Esportiva. Obrigado, Matheus. Um abraço.